E aí, pessoal, tranquilo? Como é que vocês estão? Hoje na aula a gente vai começar o assunto de poluição do ar e eu vou tentar terminar nessa aula. Se eu não conseguir, semana que vem a gente continua, não tem feriado, tá de boas. Acho que eu sou um dos únicos professores que não teve nenhum feriado ao longo do ano. Estamos ininterruptamente aí, só com aquela semaninha de descanso no meio do ano. Mas é isso aí, guys. Vamos lá com força total para ver se a gente consegue terminar isso aqui, ou nessa aula ou na próxima. E aí a gente já encerra para as revisões a partir do mês que vem, beleza? Primeira coisa, vocês têm que ter na cabeça de vocês, na mente, a concepção de poluição. Quando você pensa em poluição, você sabe que uma coisa está poluída quando tem muita coisa que não era para estar ali, no ambiente natural, certo? Você pensa em poluição, você vê, pô, eu acho que no Rio não era para ter garrafa PET, no Rio não era para ter, sei lá, um detergente, não era para ter. O Rio era para ter só as coisas que era para ter naturalmente no Rio. Então, uma poluição é basicamente todo aquele tipo de mudança, todo aquele tipo de coisa que você acrescenta no meio ambiente que vai provocar um impacto negativo de alguma forma. E, obrigatoriamente, é derivada de uma atividade humana. A poluição ela tem que ser derivada de uma atividade humana. Se não for de nenhuma forma influenciada pela atividade humana, não é poluição. É um efeito natural do meio ambiente. Aí existem vários tipos de poluição. Existem dois tipos, na realidade. O primeiro tipo é aquele que é quando você deposita, quando você elimina algum composto no ambiente que não seja natural a ele. Por exemplo, quando você joga uma garrafa PET no rio, quando você joga uma latinha de refrigerante na rua, um plástico qualquer, lixo atômico, inseticida, detergente, micropartículas no geral. Tudo isso vão ser objetos que você vai estar eliminando no meio ambiente que não era para estar ali. Naturalmente, você não ia ter uma garrafa PET crescendo, brotando de uma árvore, não existe. Então, se você encontra uma garrafa PET em cima de um galho de uma árvore, aquilo ali foi poluído. De certa forma, foi poluído. Só que existe um outro tipo de poluição que as pessoas não pensam de primeira. Quando você pensa em primeiro lugar, você vai pensar nessas poluições normais, né? E blá, 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 blá. E isso aqui você não vai você pode até pensar no escapamento do carro, nas indústrias e tal, mas você não pensa o porquê que elas são poluições. E elas vão ser poluições porque elas vão estar alterando a concentração de algum composto químico, de algum gás, de algum líquido no meio ambiente que não era para estar naquela concentração, naquela proporção naturalmente. Por exemplo, quando você emite CO2 a partir da queima de combustíveis fósseis, ou então queimadas, por exemplo, queimadas artificiais na, na floresta agora do Cerrado, que está tendo bastante, do Pantanal, né? Quando você está emitindo essa quantidade absurda de CO2, você está eliminando muito mais CO2 do que era para ter naturalmente ali na atmosfera daquela região. Naturalmente, o CO2 era para estar, supondo assim, 3 moléculas de CO2 a cada 10 moléculas de ar. Um exemplo. Obviamente não é isso, mas estou só dando um exemplo para vocês. Né? Naturalmente era para ser isso. Só que com as queimadas, com a queima de combustível fóssil, essa proporção subiu de 3 a cada 10 para 5 moléculas de CO2 a cada 10 moléculas de ar. Ou seja, você alterou a concentração daquele gás na atmosfera. A partir dessa alteração da concentração, você está, de certa forma, poluindo aquele ambiente daquele jeito, certo? E aí também tem a redução do ozônio atmosférico, que ocorre, de certa forma, por poluição. A gente vai ver depois como é que ocorre essa redução do ozônio, mas quando você tem uma alteração de uma concentração de um gás, tanto para cima, aumentando mais a concentração, ou para baixo, diminuindo a concentração desse gás. Só a alteração por si só já é um quesito anormal, que não é natural, ou seja, é uma poluição. Beleza? Tudo tranquilo? Esse conceitozinho de poluição, basiquinha? Agora a gente vai entender a atmosfera. A atmosfera é algo muito, muito grande. A atmosfera é aquela camada de ar gigante que recobre a Terra todo por um todo, né? Como se fosse aquela peliculazinha que vai cobrir o globo terrestre. E essa camada de ar, essa atmosfera, vai ser repleta de gases. Esses gases que vão se acumulando e se juntando ali naquele determinado espaço. Pita, por que os gases ficam naquele espaço? Por que eles não saem da Terra, vão para o espaço, vão para outro universo? Ou então por que eles não caem de volta para o plano terrestre, para a litosfera? Né? Por que eles ficam concentrados naquela camada? Porque tem uma coisa a ver com pressão.
A pressão, basicamente, a força gravitacional, ela vai puxar eles até aquele ponto, dos outros planetas, etc. E também a pressão atmosférica vai fazer com que eles se agrupem naquele local específico. Ou seja, o que faz com que os gases se agrupem naquela atmosfera? A pressão e a força gravitacional do centro da Terra, do núcleo da Terra. Esses dois quesitos que vão fazer com que aquele espaço seja propício para os gases acumularem, propriamente dizendo, certo? E quais são os principais gases que vão ter na atmosfera? Normalmente você vai ter por aí na internet gráficozinhos como pizza, que parecem muito nas questões, que é o quê? Maior parte, praticamente 80% de nitrogênio, uma parte ali menor, consideravelmente, de 20% de oxigênio, e o resto ali, menos de 1% dos outros gases. Esses outros gases são o quê? Argônio, dióxido de carbono, que é o gás carbônico, neônio, hélio, gás ozônio, O3, monóxido de carbono, CO, dióxido de enxofre, SO2, dióxido de nitrogênio, NO2, óxido de nitrogênio, monóxido de nitrogênio, NO. Isso aí tudo vai ter uma concentração minúscula na atmosfera, comparado ao nitrogênio e ao oxigênio no geral, né? É importante saber que o nitrogênio é aquele que vem primeiro na concentração, depois o oxigênio e depois os outros. Quais é as ordens dos outros não faz tanta diferença assim. Importante saber essa ordem especificamente, beleza? Agora, como é que são emitidos os gases na atmosfera? Os gases na atmosfera que são emitidos e que se juntam ali, se agrupam naquele espaço, não surgem do nada. Eles não simplesmente aparecem, putz, o NO2 falou, pô, hoje eu acho que eu vou para a atmosfera. Eu tô sem nada para fazer, eu vou para a atmosfera. Vai ter uma emissão para fazer com que aqueles gases cheguem na atmosfera. Tudo é uma questão de emissão, de acúmulo e tal desses gases na própria camada. Então vamos ver como é que cada gás desse é emitido até chegar na atmosfera. Primeira coisa, emissão de N2, que é o gás nitrogênio, né? Gás nitrogênio somente. Ele vai ser produzido a partir de duas coisas principalmente. Primeira coisa, liberação de gases a partir de fertilizantes. Os fertilizantes que a gente usa para adubar a plantação, a comida, etc. Comida não, mas comida dos animais, etc. É composto principalmente de nitrogênio. Principalmente. E esse nitrogênio, quando você usa para adubar a planta, de certa forma vai liberar alguns gases como se fosse vapor de água normal. Como se fosse um vapor, vai liberando gases. E um desses gases principais que é emitido nessa fertilização é o gás nitrogênio. Outra coisa que o gás nitrogênio vai ser emitido no ciclo do nitrogênio, no ciclo do nitrogênio que a gente conhece a partir das cianobactérias. São as bactérias que vão participar, de certa forma, ali do processo de respiração anaeróbica, que ao invés de usar o gás oxigênio para se respirar, vão usar o gás nitrogênio. Só que como vai ser? As plantas vão, de certa forma, propiciar os gases, tanto a amônia quanto o gás do dióxido de nitrogênio, para as bactérias. As bactérias vão pegar esses gases, as bactérias nitrificantes vão pegar esses gases, amônia, NH3, ou então o dióxido de nitrogênio, NO2, e vão começar a transformar na forma de nitrogênio, gás de nitrogênio. E assim vai levando para a atmosfera, a partir daquele ciclo de nitrogênio chato que se aprende na biologia. Não lembro muito bem. Eu lembro que tem uma planta que são as bactérias risópodes, que vão pegar o nitrogênio, vão captar, aí a outra bactéria vai fixar o nitrogênio, aí a outra vai transformar em nitrificação, e vai desnitrificar o nitrogênio e vai emitir o gás. Qualquer dúvida, perguntem esse professor de biologia, que eu acho que é o Vitor e a Carla, eu acho. Não sei. Pergunta professor de biologia, como é que funciona o ciclo do nitrogênio. Mas, enfim. O outro gás, Carol, Carol, muito bom. Outro gás muito importante que é emitido também para a atmosfera é o gás oxigênio, que é o segundo principal gás da atmosfera, que ele é produzido, como a gente já conhece, naturalmente, a partir do processo de fotossíntese. As plantas vão captar energia solar, vão, de certa forma, consumir o gás carbônico que está ali na atmosfera e vão emitir água, glicose, vão produzir glicose e vão emitir o gás oxigênio, que é padrão. Então, o oxigênio é emitido a partir do processo de fotossíntese. Outra coisa é a emissão de CO2. O CO2, dióxido de carbono,
ele é produzido principalmente a partir das reações de combustão e também na respiração dos animais. Os animais, todos que fazem uma respiração aeróbica, vão emitir gás dióxido de carbono, o gás carbônico, a partir da respiração normal. Toda vez que você inspira, ai, catarrão, você vai estar inspirando o gás oxigênio. Quando você expira, você vai estar expirando o gás dióxido de carbono, gás carbônico, então monóxido de carbono também. Então, o dióxido de carbono vai ser emitido principalmente a partir das reações de respiração celular dos animais e a partir das reações de combustão no geral. E o gás carbônico é importante, um gás importante, porque ele é um gás de efeito estufa. A gente vai trabalhar um pouquinho mais na frente, mas já fica com isso aí na cabeça que dióxido de carbono é um gás de efeito estufa. Emissão de CO, monóxido de carbono. Ele vai ser produzido também a partir das reações de combustão, mas como a gente já viu, principalmente combustões incompletas, enquanto o dióxido de carbono são combustões completas. E por que o que é ruim no monóxido de carbono? O monóxido de carbono ele vai atrapalhar e muito o transporte de oxigênio das hemoglobinas dos seres vivos. Você já deve ter visto também em biologia que a hemoglobina é aquela carteira, é aquela que vai levar o oxigênio de um canto para outro nas células, no seu sangue. Então, a hemoglobina vai pegar o oxigênio lá que vão sair dos pulmões, esqueci o nome do termo específico, dos alvéolos pulmonares, vão pegar e vão levar para as outras células ao longo do corpo. Só que, se, porventura, tiver muito monóxido de carbono correndo junto com esse oxigênio, a hemoglobina vai meio que começar a trabalhar mais dificilmente, vai ter dificuldade de trabalhar e carregar esse oxigênio propriamente. Que ao invés da hemoglobina se associar ao oxigênio, a hemoglobina vai se associar ao monóxido de carbono. Então ela já não vai cumprir muito bem o papel dela, que seria de transportar oxigênio. Beleza? Isso é muito importante aí. E é isso que causa, muitas das vezes, as mortes por asfixia. Quando você fica, por exemplo, com aquele saco na cabeça, tipo do Tropa de Elite, você coloca o saco na cabeça do cara e o cara começa a cuspir sangue, é porque, na verdade, ele começa a emitir muito monóxido de carbono e dióxido de carbono por causa da respiração celular. Aí, ao invés dele inalar oxigênio, ele começa a inalar monóxido de carbono e dióxido de carbono. E a concentração desses gases aumenta no sangue. Então, as hemoglobinas começam a captar muito monóxido de carbono e dióxido de carbono e menos oxigênio. Então, acaba por, de certa forma, entrar em colapso. As hemoglobinas começam a morrer. E aí você começa a cuspir sangue nessas situações. Enfim, bem desprezível, né? Vamos lá. Próximo gás, o ozônio, o O3. Quando que o ozônio vai ser produzido? Vocês pensam muito, tem a camada de ozônio lá em cima e tal, mas a gente pensa pouco em como esse ozônio é produzido. O ozônio, na verdade, ele é produzido a partir de uma molécula de oxigênio comum, de O2, e vai ter uma outra molécula de oxigênio O2, e uma dessas duas moléculas vai se quebrar ao meio. Como que ela vai se quebrar ao meio? Seja por influência de uma radiação solar, seja por uma influência de um outro gás, do nitrogênio, por exemplo, que vai roubar um desses átomos de oxigênio de uma dessas moléculas, e o outro átomo de oxigênio que vai ficar rodando livre ali sozinho pela atmosfera, vai encontrar uma molécula de oxigênio e vai se juntar. Ou seja, tem esse radical livre de oxigênio, esse átomo sozinho, se juntando a uma molécula de oxigênio, que é o O2, formando o O3. Basicamente é isso que é assim que é formado o gás ozônio, quando tem uma quebra de uma molécula de oxigênio e um desses átomos se junta a uma outra molécula. E o ozônio, a gente pensa sempre que ele vai ser uma coisa muito boa, que vai estar protegendo a gente na camada de ozônio e tal, protegendo dos raios solares. Só que o ozônio, ele só é bom nas altitudes mais elevadas, que é no caso da estratosfera, que é onde fica localizada a camada de ozônio. Mas nas altitudes mais baixas, o ozônio é prejudicial para a gente. Inalar o ozônio é algo que vai dar prejuízo para o nosso organismo, para o nosso bem-estar. Então, ele é poluente nessas camadas mais baixas, mas na estratosfera, na camada que ele fica, na camada de ozônio, ele é algo benéfico, porque ele vai impedir que os raios solares, as radiações solares cheguem ao nosso corpo 100%. A gente vai ver depois, mais para frente. Aí também tem a emissão do dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, o óxido nitroso, e o monóxido de nitrogênio, o óxido nítrico. É o contrário, mas enfim.
que vão ser produzidos a partir da combustão de compostos sulfurados e nitrogenados. Lembra quando a gente estava estudando carvão mineral, quando a gente estava estudando petróleo, etc., que eu falei que quando você tinha queima de combustíveis fósseis, normalmente, esses combustíveis fósseis são repletos de compostos sulfurados e nitrogenados. Então, ali no carvão eu tenho muito enxofre, tem muito nitrogênio, e no petróleo, certas camadas do petróleo, também vou ter muito enxofre e nitrogênio. A partir disso, quando você queima esses combustíveis, ele vai liberar para a atmosfera o quê? Além do dióxido de carbono, monóxido de carbono e a água da reação de combustão, além da fuligem também, ele vai liberar esses compostos nitrogenados. Vai liberar o gás, o dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio e o monóxido de nitrogênio. Vai liberar esses 3 gases para a atmosfera. Na atmosfera, ele vai formar a chuva ácida quando se encontrar com as moléculas de água. Que a gente vai ver mais para frente como é que se forma essa chuva ácida também. Agora, vamos ver uma coisinha bem simples. Essa cena aqui do trânsito de São Paulo, famosíssima, que aparece normalmente naquele primeiro jornal de São Paulo, como é que é? É hora 1? Não é hora 1, é hora 1? Acho que é hora 1, né? Quando tá 4h30 da manhã, 5h30 da manhã, começa aquele jornalzinho, que eles colocam aquela câmera lá que dá no meio da... Depois é... Isso, primeiro é hora 1, depois é Bom Dia Brasil. Aí normalmente aparece aquela câmera mostrando a marginal Tietê, de um ponto a outro, né? Tem uma câmera assim parada mostrando a marginal Tietê. Tá tudo cinza. Tudo cinza, tudo cinza, tudo cinza. Tudo completamente cinza, escuro ali. Tipo, você sabe que tá claro, mas tá um cinza, meio que como se fosse um branco. Aí você já pensa assim, pô, não é possível, né? Tá tudo poluído ali. Ou então você pensa logo uma neblina. Você pensa que como tá de manhãzinha, começa a ficar aquela neblina e tal. Então, tem uma péssima notícia para vocês. Aquela coisa cinza, aquela fumaça branca que fica no jornal nesse horário normalmente, na grande maioria das vezes, principalmente no verão, não é neblina. Não é simplesmente aquela neblina natural que fica daqueles dias mais friozinhos e tal. Até porque muitas vezes vai estar aquele negócio cinza e ainda assim vai estar quente. E por que isso? Por causa de um fenômeno chamado smog. Nessa situação aqui, nas duas situações, tanto nessa foto de baixo quanto nessa foto da esquerda, eu não tenho neblina, eu tenho smog. E qual que é a diferença da neblina para smog? A neblina normalmente vai ser formada por questão daquela coisinha mais fria, que o ar frio, cheio de moléculas de água, vai para baixo, mais perto do chão ali, começa a empatar a sua visão, porque são moléculas de água que estão em forma de vapor muito denso, muito perto ali, algo natural. Neblina é algo natural, que vem por questões de baixas temperaturas. Só que quando tá tudo muito cinza e não tá frio, você não sente que tá fresco, sente um pouco mais abafado, não é neblina, é smog. O que é essa smog? É quando eu tenho fumaça de combustível junto com essa neblina. Quando tá só friozinho, aí pode ser só neblina. Mas quando tá um pouco mais quente, um pouco mais abafado, não é neblina, mas smog. Smog, que é a fumaça da poluição junto com a neblina. Então, se vocês veem que tá com uma neblina mais densa, assim, não tá um cheiro muito bom, um cheiro muito agradável, e não tá muito frio, não fica ali, não sai da sua casa na janela e dá aquela cheirada. Nossa, que dia gostoso hoje, tá bem friozinho, né? Não, basicamente não. Normalmente, esse ar ali vai estar mais poluído, vai estar mais concentrado de poluição, de fuligem, principalmente nas grandes metrópoles como São Paulo, onde tem esses vales também, principalmente nessas cidades que são formadas por vales. No caso de São Paulo, tem muitos montes ao redor da cidade, né? E o que acontece? A smog é formada pela fumaça, principalmente carbono, cinzas, que vão a partir de combustão, a borracha dos pneus, do asfalto, resquícios de ferro de indústrias, etc. Aí, a vaporização dessas partículas vão se juntar ao ar, vão se juntar à neblina que estaria ali embaixo e vão formar essa camada mais densa de ar. E basicamente, o que vai acontecer nisso? Eu vou ter muitos gases como o trióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio e o ozônio também, assim como vapores de combustível e esses materiais particulados que eu citei aqui mais acima. Isso daí tudo vão ser poluentes que vão ser dispersos a partir de diversas reações ali no chão e vão se juntar à atmosfera.
A Leandro perguntou, Pita, essa camada também é formada por causa da inversão térmica ou é outro fenômeno? Então, Leandro, é isso que a gente vai falar agora. A smog, ela vai acontecer, diferente da neblina, somente quando tem inversão térmica. Não existe smog sem inversão térmica. E a neblina, ela vai acontecer muitas vezes sim sem inversão térmica. Só quando tiver mais um friozinho ali mais tranquilo. A smog não. A smog ela vai acontecer só quando tiver inversão térmica. E o que é inversão térmica? Vocês devem ter visto em geografia, eu acredito, mais no começo do ano, né, provavelmente, que tem essas consequências do meio ambiente que o homem provoca. A inversão térmica não é algo natural. A inversão térmica é uma consequência de uma poluição da atividade humana. É artificial, completamente. Vamos tentar dizer basicamente como que acontece aqui. Ó. Naturalmente, o que a gente tem? Vocês devem saber que o ar mais quente, ele é aquele ar que fica mais disperso. O ar quente é aquele ar que fica mais separado, as suas moléculas ficam mais distantes umas das outras, né? Pode ver, quando a gente está com calor, a gente não quer ficar junto lá com o outro cara grudado assim, né? A não sei que seja uma situação mais específica, mas não cabe a mim dizer isso aí. Enfim, mas você não quer ficar perto de alguém quando está no calor. Você quer ficar mais distante, quer ficar mais tranquilo. É assim que acontece com as moléculas. Quando elas estão muito quentes, muito agitadas, elas ficam mais distantes umas das outras. Quando vai ficando mais friozinho, você vai tentando juntar um pouquinho mais ali, né? E aí, justamente por ser mais distantes, as moléculas de ar quente ficam mais para baixo e são menos densas. Como elas são menos densas, elas vão subindo na atmosfera conforme for diminuindo a pressão. Elas são menos densas, logo o ar que é mais denso, que é o ar frio, vai descendo e o ar que é mais quente, que é menos denso, vai subindo. É a mesma coisa que acontece com os ar-condicionados. Por isso que o ar-condicionado fica na parte de cima das salas, não na parte de baixo. Que o ar-condicionado vai pegar aquele ar quente e vai devolver o ar frio, aí o ar frio vai descer e o ar quente vai subir, aí o ar-condicionado vai pegar o ar quente de novo, vai jogar ar frio e vai fazer essa rotação, né? Que é esse ciclo do ar que vai acontecendo dentro das salas. A mesma coisa acontece na atmosfera. O ar frio, que é aquele que está lá em cima, mais perto das camadas da atmosfera mais altas, vai descendo, porque são mais densos, aí vão chegando na parte do solo, vai se aquecendo e vai subindo de novo, por ser menos denso. Aí o ar quente sempre vai subindo e o ar frio sempre vai descendo. Esse é o ciclo natural do ar, que deve acontecer naturalmente. Só que quando eu tenho uma situação de inversão térmica, acontece uma coisa diferente. Quando eu tenho inversão térmica, eu vou ter uma camada de ar, de certa forma ali, uma camada de ar frio, basicamente, que vai ficar meio que presa em duas camadas de ar quente. Como é que vai funcionar isso? Eu tenho uma camada de ar quente que vai ficar presa no meio de camadas de ar frio. É isso daí. Conforme está aqui escrito. E como que essa camada de ar existe? Por que acontece essa camada que fica no meio das duas? Basicamente é o seguinte. Eu tenho a natureza, o chão, pensa comigo, eu tenho o chão, essa camada de ar frio aqui, ó, tem o chão. Em cima dessa camada de ar frio, eu vou ter uma camada de poluentes. Esses poluentes vão ser gases de dióxido de carbono, vão ser cinzas, vão ser partículas de borracha, vão ser vapores de combustível, vão ser fumaça de indústrias, vão formar uma camada ali, perto como é que eu digo? Meio que uma camada de ar frio, mais ou menos, uma camada de ar frio, ali embaixo de uma camada de ar quente. E o que vai acontecer? Essa camada de ar frio, como você pode ver bem aqui, ó, ela vai ficar meio que embaixo de uma camada de ar quente. Mas, Pita, se essa camada de ar frio, por que ela não está se aquecendo de novo? Você mesmo falou, a camada de ar frio ela vai descer, ela vai ser aquecida e vai subir de novo na forma de ar quente, que é mais denso, que é menos denso. Então, a camada de ar frio, ela vai formar aquelas cinzas, como se fosse aquela neblina mais densa, só que vão ser uma camada tão densa, mas tão densa, que os raios solares não vão conseguir passar. Os raios solares não vão conseguir passar por essa camada, de certa forma que aqueça aquela camada de ar frio que está mais embaixo. Ou seja, eu vou ter um ar frio embaixo, ali no chão, vou ter uma camada de poluentes cinzas, completamente cinzas, e em cima dessa camada de poluentes eu vou ter um ar quente, e aí depois um ar frio de novo.
E essa camada de poluentes é tão densa, mas tão densa, que os raios solares não conseguem passar por ela para aquecer a camada de ar frio que está embaixo. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter essa película que vai estar em cima do ar frio, e aí vai estar impedindo que os raios solares passem por essa película de cinzas, de poluentes, e não vai conseguir aquecer aquele ar frio que está lá embaixo, e esse ar frio não vai conseguir ficar menos denso para poder subir de novo. Então, o ciclo é interrompido. Então, ao invés do ar frio subir de novo para a atmosfera, ele vai continuar sendo meio frio ali, meio abafado, mas sem conseguir passar para a camada de cima, sem conseguir passar pela camada de ar quente que está acima dele. E, enquanto isso, aquela camada de ar quente, ela não vai conseguir se refrigerar, porque ela está recebendo os raios solares diretamente por ela. Está absorvendo todos os raios solares. Então, é como se o chão parasse de ser o asfalto, a parte do chão que a gente conhece, e o chão passasse a ser essa camada de poluentes. E aí essa camada de poluentes impede que os raios solares passem por ela. Isso é muito prejudicial, porque aí embaixo fica a concentração somente de poluentes. Aquele ar que a gente está respirando na parte de baixo, onde era para ser aquela rotação do ar, na realidade é só gases de vapor de combustível, de asfalto, de poluição, etc. É por isso que quando a smog está muito densa, normalmente recomendo você não sair de casa. Porque senão quem tem problema respiratório vai ter aquele ataque da rinite, ataque da sinusite, vai ter ataque de asma muito frequente, porque o ar vai estar muito poluído. Então, é algo bem interessante para pensar, assim. Alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu como funciona esse processo da inversão térmica? É um processo bem importante para conseguir entender por que a smog é formada. Porque justamente esse ar frio que fica aqui na parte de baixo vai ser chamado de smog. E o pessoal fala que é neblina, não sei o quê, o clima tá tranquilozinho, tá meio abafado, mas tá mais friozinho, tá abafadinho e tal, mas não tá tão quente. E aí você vai lá, você vai começar a respirar, nossa, que clima bom, e na verdade você vai estar respirando só poluição. Não é uma neblina pura, é só poluído. Beleza? Posso passar para a próxima? Vocês deixam? Nossa, eu não peguei garrafinha d'água aqui hoje. Tô indo. Vamos lá. Agora, uma coisa muito interessante, como é que você faz para impedir que ocorra essa inversão térmica, para impedir que ocorra a smog, para que ela seja formada? Basicamente, tem umas soluções bem específicas, mas que não vão ser feitas porque elas são mais custosas, né? Vão demandar mais dinheiro e diminuir o lucro do pessoal que está ganhando com isso. Qual que são essas soluções? Basicamente, usar combustíveis de melhor qualidade, ou seja, que tenha menores sulfurações, menores compostos furados, menores compostos nitrogenados, e sejam de fato mais aromatizados, e tenham menos anéis aromáticos. Lembra que a gente falou que os anéis aromáticos do diesel são muito prejudiciais à nossa saúde. Então, quanto menos anéis aromáticos tiver ali na queima de combustíveis, melhor para a gente. E aí eu tenho o uso de catalisadores de automóveis também. Como é que são esses catalisadores? Basicamente são filtros nos combustíveis. São filtros que vão ficar ali nos combustíveis, no escapamento do carro, para que ao invés de jogar só poluentes no escapamento do carro, você joga só os gases filtrados. E aí o combustível, o escapamento vai acumulando aqueles gases tóxicos, que é muito utilizado e obrigatoriamente utilizado na China, por exemplo. Na China e no Japão, é obrigatório que todos os veículos tenham esses catalisadores. Justamente por ter muita gente, por ter muito automóvel, eles tentam diminuir essa poluição por conta disso. E aí, outro fator prejudicial que a gente tem provocado pela ação humana, provocado pela poluição, são as chuvas ácidas. As chuvas ácidas, elas basicamente são chuvas normais, só que o pH da água da chuva vai ser diminuído, vai ficar mais ácido do que já é naturalmente. Por que ele vai ficar mais ácido? Porque vai ter a emissão de compostos furados, nitrogenados e outros gases que são óxidos ácidos, na maioria das vezes, ou mesmo são ácidos, e vão se juntar à molécula de água para deixar o pH mais ácido. Que gases são esses? Eu vou ter o gás carbônico, eu vou ter o dióxido de enxofre, o gás nítrico, o óxido nítrico, o óxido nitroso, que vão se juntar nas moléculas de água na atmosfera, ali nas nuvens, vão formar o ácido sulfúrico,
vão formar o ácido nítrico e vão formar o ácido carbônico também, que é provocado pelo gás carbônico. Mas aí, uma coisa interessante. Toda a chuva já é ácida, porque a emissão do gás carbônico é algo natural, por causa da respiração dos seres vivos, dos animais, principalmente. Só que quando você tem essa emissão desregular, lembra aquilo que eu falei de concentração, mudança da concentração? Quando você tem essa emissão desregular de gases, seja dióxido de carbono, seja de óxido nítrico, óxido nitroso ou dióxido de enxofre, eu vou ter o aumento da acidez da chuva. Então, o pH, ao invés de ficar 5,6, que é o pH natural da água da chuva, ou seja, não é recomendável que você beba a água da chuva justamente por ela ser muito ácida, vai ter um pH menor ainda, ficar um pH mais próximo de 4, de 4,5, e provocando até mesmo corrosões de ferros a partir dessa chuva ácida. Lembra que a gente viu lá no começo do ano, que a gente estava vendo de reações inorgânicas, que um composto da chuva ácida conseguia corroer mármore, corroer calcário, corroer ferro? Então, o que vai acontecer é por causa disso. O pH da chuva vai diminuir muito e vai começar a corroer diversos compostos. E aí, o que isso problematiza? Tanto estruturas de mármore, estruturas de ferro vão ser corroídas, vão sofrer corrosão, como também o pH dos compostos de água, dos corpos de água, como lagos, rios, mares, etc., vão ficar com um pH mais ácido também. E os peixes são frescos. A maior parte dos peixes do universo são muito frescos. Eles só vivem com um pH definido. Isso não é ser fresco, né? É como eles vivem naturalmente. Enfim, eles só vivem com um pH X. Tem peixe que vive melhor no pH ácido, tem peixe que vive melhor no pH básico, outros mais no pH neutro, etc. Então, quando você muda o pH de uma água, o peixe começa a morrer. Os micro-organismos, as plantas que estão naquele composto, naquele corpo de água, começam a falecer. Então, são muito prejudiciais também para o ecossistema como um todo. Não só para as estruturas do homem, né? E aí, basicamente, o que a gente tem é isso daqui, ó. As indústrias vão liberar esses gases tóxicos, óxidos ácidos, para a atmosfera. Aí esses gases vão ser transportados até as nuvens e vão se combinar com as moléculas de água que estão ali na nuvem, vão provocar a chuva ácida. Aí a chuva ácida vai voltar na forma de água, né? Vai poluir o solo, vai poluir as plantas, os seres vivos, as fontes de água, etc. Agora, aquecimento global. Vocês estão cansados de saber o que é aquecimento global, certo? Cansados, você não tem dúvida. E o que é o aquecimento global? O aquecimento global, ele é a intensificação do efeito estufa. E o que é o efeito estufa? O efeito estufa é algo natural que acontece na Terra, para que a Terra não fique fria que nem os outros corpos celestes, que nem os outros planetas, para que a Terra fique quentinha ali, para que a gente consiga viver, certo? A gente precisa que tenha um calor ali, mais ou menos, para não morrermos de frio na maior parte do planeta. Então, o efeito estufa é aquele efeito necessário para a gente ter aquela temperatura agradável na Terra, para que não caiam as temperaturas bruscamente, que nem acontece, por exemplo, em Marte, nos outros planetas do sistema solar. O que acontece no efeito estufa? Vamos lá. Eu tenho essa película de atmosfera, que tem o gás ozônio, tem dióxido de carbono, tem dióxido de enxofre, etc. Tem diversos gases nessa película de atmosfera. Aí, os raios solares vão vindo lá do Sol, bonitinho, vão passar por essa camada, uma parte desses raios solares vão ser refletidos automaticamente, e outra parte vai transcorrer essa camada. E aí, depois, esses raios solares vão bater na Terra e vão refletir de volta para o espaço. Só que uma parte dessa radiação que está vindo do Sol vai passar de volta pela atmosfera, normalmente, como se tivesse, como veio, vai voltar, e outra parte vai ficar refletida de novo na atmosfera, como se fosse um espelho também. Uma parte vai passar por esse espelho e outra parte vai refletir de volta na Terra, como se fosse ali um sistema de ricochete, como está vendo aqui nessa setinha. Ó. Eu tenho os raios solares vindo, uma parte reflete naturalmente na atmosfera, uma parte refletida, aí outra parte vem até o solo, e aí é refletida normalmente. Outra parte é absorvida, né, etc. E aí vai encontrar a atmosfera de novo,
E aí uma parte vai ser refletida novamente pela atmosfera e outra parte vai transcorrer a atmosfera normalmente, como se tivesse nada ali. Beleza? Essa retenção do calor que veio do Sol, essa reflexão de volta para a Terra é o efeito estufa. Quando a radiação, uma parte da radiação é absorvida pela Terra e outra parte é emitida de volta, o que acontece aí é o efeito estufa. Porque eu tenho uma parte da energia que veio do Sol naturalmente absorvida pela Terra, para que a gente tenha ali uma retenção do calor e para que não fique completamente frio. Se não tivesse atmosfera, o que ia acontecer? O Sol ia bater na Terra completamente, sem nenhuma defesa, tudo ia pegar fogo, o dia ia ser um calor infernal, 60, 70 graus, 80 graus Celsius, ia ficar muito quente de dia, e à noite não ia ter como reter esse calor, e o calor ia todo ser refletido de volta para a atmosfera, para o espaço, e não ia ter nenhuma forma de reter o calor durante a noite, ficando completamente frio, temperaturas abaixo de 40 graus, abaixo de 30 graus, como se nem existisse o Sol. É isso que acontece nos outros planetas como Marte e Vênus, né? Pode ver Vênus, por exemplo, de dia tem temperaturas acima de 120 graus, e à noite tem temperaturas inferiores a 80 graus Celsius, negativos. O que é algo bem peculiar, né? Justamente por eles estarem mais perto do Sol do que a gente. Mesma coisa Mercúrio. Então, a gente vai ter essa possibilidade de reter o calor ainda pela noite, por uma parte do dia, porque por causa desse efeito estufa, que o ar é refletido de volta para a Terra. E também a gente não vai pegar fogo, porque tem uma camada que vai refletir uma parte da radiação. Não é 100% da radiação solar que vai chegar à Terra, só uma parte, a outra é refletida. Beleza? Só que aí, esse efeito estufa é natural. Ele é algo natural. E que gases são responsáveis por conservar essa energia solar? Nós vamos ter alguns gases específicos que vão conservar a energia solar, essa radiação toda de calor na Terra. Esses gases são chamados de gases de efeito estufa. São gases que são responsáveis por absorver a energia solar e conservá-la por mais um tempo, para que a gente consiga ficar por mais um tempo, mesmo à noite, com o calor da Terra, certo? Esses gases são o dióxido de carbono, são o metano, são o N2O, que não é o NO2, é o N2O. Eu tenho também os halocarbonos, o haleto orgânico, que são os CF6. Esses gases são chamados de gases estufa. Por quê? Porque eles vão conservar esse calor. Naturalmente, vão conservar o calor que está vindo do céu, está vindo do Sol, e vai manter aquele efeito estufa na Terra. Só que, como o ser humano é um bagulho filho da danada, desgraçado, ele está fazendo o quê? Está emitindo muitos gases de efeito estufa. O ser humano não para de emitir gases de efeito estufa. O dióxido de carbono não para de emitir na radiação, na combustão, nas queimadas. O metano, ele não para de emitir a partir da produção desenfreada de animais, que eu quero conversar com vocês no futuro sobre isso. Mas tem tanta vaca no mundo, tem mais vaca no mundo que ser humano. Então a vaca produz muito gás metano. Isso aí vai intensificar o efeito estufa ainda mais. E aí, para ter uma noção, o dióxido de carbono tem uma capacidade X de absorver o calor. O metano tem 20 vezes a capacidade de dióxido de carbono. O metano é 20 vezes pior que o dióxido de carbono. Mas isso é uma conversa para outro dia que eu quero falar com vocês bonitinho, que pode ser até tema de redação. Mas então, aí eu vou ter a emissão descontrolada desses gases, desenfreada, e aí a radiação solar, ao invés de bater na Terra e voltar uma parte, outra parte ficar retida, a maior parte da radiação solar que está vindo, do calor, está ficando na Terra. Não está sendo mandada de volta porque ela não consegue passar por essa camada de gases de efeito estufa. Não consegue passar de volta por essa camada de CO2, de metano, etc. Aumentando em muito a temperatura da Terra. Basicamente acontece isso daqui, ó. Eu tenho uma parte da radiação solar que está vindo, beleza? Uma parte está vindo. Aí 25% disso é refletido e 25% disso como é que eu digo? É absorvido já por esses gases de efeito estufa que estão ali na atmosfera. 45% vai ser absorvido de novo pela Terra, pelo chão, e 5% vai ser refletido de volta para a atmosfera. Aí eu tenho o quê? Que vão passar de calor
uma quantidade muito maior conforme se aumenta esses gases de efeito estufa. Quanto mais gases de efeito estufa eu tenho aqui, mais calor é absorvido e mais quente a Terra fica. Ocasionando o quê? Ocasionando o descongelamento das geleiras, das calotas polares, aumentando a temperatura nas cidades, causando descontroles dos processos térmicos das terras, tipo, fenômenos naturais, ocasionando descontrole dos fenômenos naturais, como os furacões, como os terremotos, como os maremotos. Por quê, Pita? Pensa só, em menos de 5 anos, eu tive mais furacões do que eu tive nos últimos 15 anos, anteriores a 5 anos. Isso aí significa alguma coisa, certo? Alguma coisa deve significar. Já fica claro aí. Isso é provocado principalmente pela emissão desenfreada de gases de efeito estufa. Não se confundam. O efeito estufa é algo natural. Mas os gases provocados por ele, os gases que são emitidos por ele, muitas vezes eles são produzidos de forma descontrolada, aumentando e intensificando o efeito estufa. Então, a intensificação desse efeito estufa, sim, é um aquecimento global. Não é efeito estufa por si só. Beleza? Aí, a gente deu o nosso tempo aqui. A gente bateu a meta. Então, deixa eu ver aqui rapidinho. Eu acho que eu vou deixar para falar da destruição da camada de ozônio, que é algo mais tranquilo, na próxima aula. Vou demorar pelo menos uns 10, 5 minutinhos aí para conversar. A ideia era dividir até em 2 aulas, né? Conseguir dar em tudo de uma aula só. Então, bem tranquilinho. Então, na próxima aula, eu vou falar da destruição da camada de ozônio e vou começar o próximo assunto logo. Que aí eu não estou muito tempo da aula de vocês e até porque a gente conseguiu dar a maior parte do assunto, certo? Mas eu acho que a próxima aula eu posso até comentar o que eu queria comentar com vocês do aquecimento global, que pode ser tema de redação. Mas é isso aí. Beleza? Obrigado, Leandro. Alguém ficou com alguma dúvida? Tem a listinha de vocês preparadas. Como ficou faltando só essa parte da destruição do ozônio, as questões que tiver que saber do ozônio, comentarem do ozônio e tal, vocês podem pular. E aí depois vocês fazem de novo. Mas a listinha tá bonitinha lá feita para vocês, com a da maior parte da aula. Então façam a listinha, não esqueçam de fazer. Deem prioridade para os exercícios propostos, que são muito interessantes. E próxima aula a gente volta aí para terminar o conteúdo. E eu vejo vocês semana que vem. Depois do feriadinho da segunda de descanso, né? Tá bom? Um beijão a todo mundo, pessoal. Até semana que vem. Até mais.